no fiel da balança e não se sinta perturbado com o número 4. Porque, de fato, hoje, quando conversei com os veteranos, eu apresentei como uma terceira proposta de reflexão no tema, que foi um desdobramento daquilo que disse na noite de ontem. Mas aí está o tema específico da noite de hoje, o equilíbrio entre crises e sucesso. Você já percebeu que o ministério caminha assim, entre crises e sucesso? Entre certezas e dúvidas? Entre força e fraqueza, há dias que você se levanta procurando onde está o Golias para você derrubá-lo. Há outros dias que você não quer sair nem da sua cama, permanece na sua caverna, à semelhança de Elias. Há momentos em que você tem toda a convicção, você está profundamente certo daquilo que Deus quer para a sua igreja, para o seu ministério, para a sua vida pessoal, e há outros momentos em que você está completamente perdido. Desculpem dizer assim. Talvez você nunca tenha se sentido desse jeito, mas se não se sentiu, eu vou dizer uma coisa: um dia ainda você vai passar por isso. Você vai se sentir inseguro, sem saber que caminho tomar, sem saber como encaminhar um sonho, um projeto de Deus no seu coração, como lidar com algumas pessoas na igreja. Crise e sucesso. Há muito tempo atrás eu ouvi alguém dizer que é essa a lógica de quem quer caminhar, e por isso os nossos pequeninos tem tanta dificuldade. Primeiro, eles aprendem a se equilibrar nos dois pés. E depois, se eles querem andar, observe, ele precisa aprender a tirar um pé do chão, isso significa desequilíbrio, e depois colocá-lo de volta, equilíbrio. Desequilíbrio, equilíbrio. A dialética é essa. Equilíbrio, desequilíbrio. Recorde-se, eu não quero demorar nesse aspecto, mas recorde-se o início do ministério de Jesus. Ele vai ser batizado nas águas, e naquele momento ele tem uma convicção: tu és, ou este é o meu filho amado, em quem me compraz. Logo depois é levado pelo Espírito no deserto, e aquilo que foi afirmação se transforma em dúvida: se tu és o Filho de Deus. É assim que a gente caminha. E encontrar o equilíbrio entre essas duas dimensões da vida não é fácil. O que lhe parece mais difícil? A prova do insucesso, da crise, da escassez, ou a prova da vitória, do sucesso? O que lhe parece? Antes que você responda, só quero lembrar de uma coisa: a grande crise do profeta Elias aconteceu logo após um dos momentos mais vitoriosos de sua atividade profética. Não esqueça disso. Mas vamos voltar à nossa divisa, o texto que tem nos inspirado. O texto vai dizer assim, deixa eu ligar primeiro, senão ele não vai funcionar, tá? Ok? Mas você seja moderado em todas as situações. Vamos repeti-lo juntos, como temos feito sempre? Mas você seja moderado em todas as situações. A ideia de ser moderado em tudo não é fácil. Em algumas circunstâncias é até mais fácil permanecer equilibrado, mas o fato é que, com uma medida do tempo, você vai perceber que algumas coisas têm o poder de desequilibrar. Tem sim. E provavelmente você sabe, mas provavelmente também o inimigo já sabe. E quando ele quer desequilibrar, ele toca exatamente naquilo que é mais delicado. Mais delicado. Aquilo que de fato consegue tirar o seu equilíbrio. Como sugestão daquela evolução das palavras durante esse tempo, eu sempre tenho feito a referência a algum texto do apóstolo Paulo, especificamente nas epístolas a Timóteo. Quais são as palavras de hoje? Versos 14 e 16 de Timóteo, da primeira carta, capítulo 4. Não está passando? Não sei. Algum problema? Volta para mim. Isso. Ok. As palavras de Paulo em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versos 14 e 16. O texto vai dizer: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas. E depois conclui dizendo: porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Observem a primeira parte do verso, quando ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Você consegue perceber a ordem? Primeiro o ministro, depois o ministério. Primeiro a pessoa do pastor,
depois do exercício do pastorado. Aí o texto vai dizer: por mais importante que seja o cuidado para com a doutrina, primeiro cuida de ti, e então cuida da doutrina. Eu tenho muita dificuldade de falar sobre isso, porque eu sinceramente ainda não aprendi a cuidar de mim mesmo. Eu confessei na noite anterior que eu faço parte daquele grupo de pastores que foram orientados, treinados e educados para se gastar e se deixar gastar. E o sucesso vinha exatamente a partir disso, de alguém que se dedicou completamente à obra do Senhor. Eu não sei. Hoje eu estava ouvindo um médico e fiquei impressionado, porque ele falou de problemas cardíacos. Eu sei, eu sou hipertenso, e hoje eu fiz uma pesquisa com os veteranos. Eu quero fazer, quantos aqui também sofrem de hipertensão? Levanta a mão para ver uma coisa. Não são poucos. Não são poucos. E eu ouvi ele falando sobre problemas de próstata, e eu passei por uma cirurgia de próstata não faz muito tempo. Ouvi falar sobre câncer, e eu me recordo que antes de viver a experiência da enfermidade, eu acompanhei meu pai. E papai veio a falecer depois de uma luta enorme contra um câncer que começou na próstata. E eu confesso que quando eu fui receber a última palavra do médico, foi interessante. Ele festejava, juntamente com a minha esposa, o fato de que os exames que tinham sido feitos, a biópsia, não havia identificado nenhuma célula cancerígena. E eles começaram a celebrar, e eu fiquei em dúvida daquilo. Eu disse: você tem certeza? Porque eu havia entrado naquela experiência, ouvindo tantas coisas que eu já tinha escutado acerca do tratamento do papai, os exames eram os mesmos, a medicação era a mesma, tudo era tão igual que eu tinha certeza que eu também estava com câncer. E precisei de algum tempo para acreditar que eu não estava. Impressionante isso. A gente tem uma facilidade enorme de acreditar na desgraça. E uma dificuldade enorme de acreditar na graça. Quer uma prova disso? O rei Ezequias. O profeta chegou diante dele e disse o quê? Põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E ele acreditou. Começou a chorar, foi orar. Depois o profeta retornou e disse: olha, brincadeirinha, vim aqui para lhe dizer que você não vai morrer. Deus ouviu a sua oração. E aí o que ele pediu ao profeta? Eu quero provas disso. E começou a conversar com Deus: Senhor, eu quero prova de que eu não estou realmente doente. Tão fácil foi acreditar na morte, na desgraça, e tão difícil foi acreditar na graça. Eu passei por isso. Mas eu preciso avançar, porque a sugestão que nós demos no início foi de pensar sobre um pouco do ministério de João Batista, aprendendo um pouco com o ministério do João. Mateus capítulo 11, é um texto longo, peço a sua atenção do verso 2 até o versículo 13. Abra sua Bíblia, ligue aí o seu celular, no seu aplicativo, mas acompanhe. O texto sagrado vai dizer assim: e João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turmas a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que o João, o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João, o Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus. E o texto termina dizendo: pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Eu preciso, antes de avançar, dizer-lhes aquilo que provavelmente já sabem. Existem 2 maneiras de compreender essa história. Há um grupo de comentaristas, de estudiosos do Novo Testamento, que insistem em dizer, por incrível que pareça, que de fato... Parou? O que tem acontecido?
de que João, vamos fazer o seguinte, vamos trocar? Pode ser? Deixa eu pegar, talvez seja uma questão de digital. Põe. Alguns têm dito que essa experiência ela pode ser interpretada como uma profunda crise de fé de João Batista. Eu não sei qual é a sua opinião a respeito, mas há quem acredite que de fato nós estamos diante de uma crise espiritual, uma crise emocional profunda na vida de João Batista. Aquele mesmo que um dia afirmou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora está em dúvida, vivendo uma experiência profunda de crise. Já passaste? Tá, então deixa eu ver para cá. Não, então eu tinha que retornar. Isso. Mas há uma outra ideia, há uma outra forma de interpretar o texto que trata de uma maneira diferente. Ou seja, há quem sustente a tese de que João só mandou inquirir Jesus em função dos seus discípulos. A crise não era dele, a crise era dos discípulos. E ele fez questão de que os discípulos fossem até Jesus para estarem convictos acerca da messianidade de Jesus de Nazaré, porque ele sabia que uma vez vindo a falecer, a obra do Senhor e a pregação do Reino de Deus precisava prosperar. Eu não sei qual é a sua percepção pessoal, mas eu parto da convicção de que estamos diante, sim, de uma crise de fé, de uma crise de convicções no coração. E quem nunca viveu uma crise, gente? Eu me recordo que dia desses eu recebi a visita de um beguinha lá no gabinete pastoral, um jovem pastor. E ele entrou e eu vi que ele estava muito apreensivo. De repente ele sentou-se e começamos a conversar, e daqui a pouco ele disse: pastor, eu vim aqui por uma razão. Eu digo: pode falar, se eu puder ajudar. Ele disse: pastor, eu estou vivendo uma crise enorme, e eu estou pensando em largar tudo, em deixar o ministério, em sair dessa cidade. Eu não estou suportando mais o peso. E depois de ele dizer algumas coisas, ele virou para mim e disse assim: pastor, eu queria só saber uma coisa. O senhor já viveu alguma vez um momento como este? Eu olhei para ele e perguntei: você está me perguntando esta semana, semana passada, quando você está me perguntando se isso aconteceu? E ele estava num conflito enorme, num conflito de crise. E quando digo essas coisas, meus irmãos e minhas irmãs, eu até fico imaginando a situação de João Batista. Ele sabia que, como Herodes, era cruel no trato dos seus inimigos. Eu acredito que lá dentro, talvez ele tenha sentido uma enorme culpa. Porque eu fui falar do casamento de Herodes? Eu não poderia ter ficado calado? Não teria sido melhor que o senhor permanecesse em silêncio? Para que eu fui combater o pecado na vida daquele homem? Quem sabe ele estava profundamente traumatizado pela situação de cárcere que estava vivendo, ou pela perda da paixão. Observe que João Batista é um homem do deserto, é um homem sem paredes, é um homem que não está fixado num tempo. Pega uma pessoa assim e coloca dentro de uma cela. Eu não sei se já foram, já visitaram, talvez alguns de vocês sim, as prisões daquele período. É terrível, é terrível. Coloque uma pessoa que não sabia o que eram horizontes fechados e coloque confinado, você vai perceber: meu Deus, a minha paixão é pregar, é anunciar, é falar, eu aqui estou limitado. Eu já passei por isso. Eu me recordo que numa ocasião, quando eu tive uma hematúria, um tempo atrás, o médico disse: olha, você tem que ficar completamente em repouso. Eu disse: não é possível. Eu comecei a orar, falar com Deus, dizendo: Senhor, eu preciso pregar. Não é por mim, Senhor, é pela tua igreja, Senhor. Eu quero anunciar a tua palavra, mas a ordem dos médicos era essa: fica parado, fica quieto. E dizer ao pastor que ele não pode estar pregando, que ele não pode estar visitando, que ele não pode estar saindo, não sei você, mas é uma morte. É quase uma sentença de morte. Mas lá estava aquele homem. E quem sabe, no coração dele também havia um profundo medo. O que é que vai acontecer comigo agora? O que vai acontecer comigo? Posso lhe fazer uma pergunta? Com qual desses sentimentos você mais se identifica? O seu ministério hoje está sendo marcado pela culpa, pela consciência que você tomou uma decisão que poderia não ter tomado, que talvez não tenha sido muito sábio. Você está extremamente preocupado porque tem vivido alguns traumas ou trouxe traumas do ministério anterior e está cobrando da igreja hoje, do ministério atual, a conta que ficou sem pagar. Você está vivendo essa situação de paixão, você foi cerceado,
foi limitado, estão lhe controlando, você não tem hoje liberdade, talvez até que você tinha no ministério anterior, e isso está lhe corroendo por dentro. Você está com medo, porque está vivendo um momento de insegurança. Você observa que algumas lideranças da igreja estão começando a minar a sua autoridade na comunidade. Eu quero dizer-lhes que você não está sozinho. Outros homens e mulheres de Deus já passaram por situações assim. Por isso, entenda de uma vez por todas que tudo quanto se escuta numa condição de cárcere soa muito diferente. Muito diferente. E quando digo essas coisas, deixe-me dizer, eu preciso explicar o que é essa condição de cárcere. É quando você se sente assim, limitado. E aqui eu trago alguns exemplos, 3 exemplos das Escrituras Sagradas. Você se recorda do momento em que Gideão ouviu o chamado de Deus? O povo de Israel, diz no texto sagrado, que vivia já 7 anos sob a opressão dos midianitas. Eles plantavam, eles cuidavam da lavoura. Quando vinha a época da colheita, os midianitas chegavam e saqueavam e destruíam tudo. E eles começaram a habitar nas cavernas, com medo dos midianitas. E lá estava. A Bíblia chega a descrever que eles chegavam como se fosse um enxame de gafanhotos. E lá estava Gideão, malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar para malhar trigo. Lagar é lugar para pisar uva. Malhar o trigo a gente faz na ele, lugar aberto. Bate-se o trigo e os grãos vão se separando da palha, até pela ação do vento. Mas ele está assim. E é nessa hora, numa situação de cárcere, que ele ouve o chamado da parte de Deus, e o anjo ainda diz que ele é um varão valoroso. Lembra-se da resposta? Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Você já perguntou isso ao Senhor? Se tu estás comigo, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo um momento tão duro no meu ministério? E eu quero falar com aqueles que eu fico muito temeroso sempre que eu falo alguma coisa assim muito específica. Eu quero falar com você que deixou o ministério e hoje está como que arrependido pela experiência que está vivendo hoje, achando que fez a pior escolha em ter deixado para trás um ministério que já era um ministério próspero, estabilizado. Vou repetir, tenha muito cuidado com aquilo que você experimenta em situação de cárcere. Um segundo exemplo, lembra-se de Marta e Maria, aquela família de Betânia, Lázaro está doente, eles mandam falar com Jesus, mandam um recado, e no texto de João, você já deve ter pregado muito sobre aquele capítulo 11, e já deve ter percebido que há uma insistência do redator, do escritor, em falar que Jesus amava aquela família. Quando o recado chega, aquele que tu amas, vejam como ele amava. Por quê? Porque toda a história é para mostrar que mesmo aquele e aquela que é amado profundamente pelo Senhor pode passar por situações de crise, pode enfrentar situações de cárcere. E aí Jesus procura falar com Marta, dizendo o quê? Diz o texto sagrado: disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Marta então responde: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, mas agora acabou. E eu fiz a minha parte, eu mandei o recado, esperei que chegasse daqui, mas não vieste. E agora a única coisa que eu tenho é um sepulcro fechado com o corpo do meu irmão. E somos 2 mulheres, nós não temos marido. Como vai ficar a minha vida e a vida da minha irmã a partir daqui? Vou lhes dar um outro exemplo. E aqui eu quero lembrar do pai de João Batista. Posso fazer uma pergunta? Um sacerdote, um pastor, pode duvidar daquilo que Deus está dizendo ao seu coração? Cuidado com a resposta. João Batista aprendeu que crises, que dúvidas, também fazem parte da história dos sacerdotes. Lembram-se quando isso aconteceu? Nós passamos isso aqui. Zacarias ouviu a promessa, e aí a Escritura Sagrada diz: agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras. E isso no momento em que ele estava apresentando os sacrifícios ao Senhor. Pode imaginar isso? João Batista cresceu com uma convicção: homens íntegros como era o pai dele, como era a mãe dele, homens íntegros também podem passar por situação de cárcere, podem experimentar dúvidas sim. Por isso, quando ele experimenta aquela crise, quando começa a manifestar as suas crises lá dentro da prisão,
Eu imagino que ele deve ter celebrado com o seu velho pai. Papai um dia também teve dúvidas. Portanto, faz parte do ministério. Escute isso que eu estou lhe dizendo. As dúvidas fazem parte do nosso ministério. Eu passei 11 anos como pastor efetivo, acho que um pouco mais se juntar do tempo que fui auxiliado do pastor Amaurino Lula lá na Igreja Batista do Cordeiro. Depois desse tempo fui para Maceió e eu saí de Recife com uma convicção: eu agora já sei o que é pastorear uma igreja. Mais de 10 anos à frente dessa comunidade, uma situação tão delicada, Deus me abençoou durante esse tempo, eu agora já sei. Cheguei em Maceió e descobri uma coisa: talvez eu conhecesse um pouco sobre o que era ser pastor na igreja do Cordeiro, mas na igreja de Maceió, nada do que eu fiz em Cordeiro deu certo. E tudo quanto eu tinha aprendido, eu precisava desaprender para aprender a partir daquela realidade. A nosso conhecimento de lidar com a igreja não é necessariamente cumulativo. Estabelece princípios, mas você precisa encarnar-se, porque esse é o segredo da missão. É quando a palavra se faz carne, é quando a gente encarna aquela realidade, aí as coisas começam a fazer sentido. Não é fácil, confesso que não é fácil. Aliás, uma coisa curiosa é que Jesus, ele recebe a pergunta, e eu não sei se você já observou isso, certamente sim. A princípio, a resposta oferecida por Jesus não parece muito diferente daquilo que João havia escutado no caso. Você se recorda que o texto diz que João havia escutado, ouvido falar sobre os feitos de Jesus. Então aqueles discípulos vão até o Senhor, fazem a pergunta, e qual foi a resposta de Jesus? Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Manda dizer a João que tudo isso está acontecendo. O que Jesus faz aqui é só detalhar os feitos. Provavelmente tudo isso já estava ou já era do conhecimento de João Batista. E então eu comecei a me fazer uma pergunta: o que há de diferente então na resposta de Jesus? O que acrescentou à vida de João Batista essas palavras? E eu comecei a perceber alguns detalhes, irmãos. Primeiro, notem que Jesus usou como resposta a profecia de Isaías 61. E o que é que isso tem de diferente? Pense. Consegue pensar em alguma coisa? Pense. Deixa eu sugerir uma resposta. Isaías é o mesmo profeta citado por João como justificativa para o seu ministério. Jesus estabelece uma ponte entre aquilo que foi o ministério de João e aquilo que é o seu ministério. Ele está dizendo: olha, a palavra que você crê, que determinou a sua vocação, ela continua. E eu sou a continuação daquele que é o projeto de Deus para a vida da humanidade. A história não parou com você. Você precisa entender que a história não para comigo. Eu preciso tanto entender isso. Às vezes é tão difícil a gente entender aquilo que Paulo fala à comunidade de Corinto, que um planta, o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Eu estou farto desses pastores que parecem que vivem com um complexo do Sinai. Chegam num lugar como se tivessem acabado de descer do monte, com as tábuas da lei nas mãos. Passam 7 dias com um missionário, para dar apoio ao seminário, ao missionário, e com 7 dias naquela cidade ele já faz uma avaliação crítica do trabalho de um homem de Deus, que está ali há 10, 20 anos, vivendo dia a dia com a comunidade. E ele chega com todas as teorias para solucionar todos os problemas daquela comunidade. Eu já sou farto disso. De literatura que são colocadas nas minhas mãos e nas suas mãos, primeiro destruindo tudo que fizemos, e a partir dessa sensação de vazio, oferecendo produtos para que eu e você nos tornemos cativos. Eu já estou farto disso. E sinceramente, irmãos, a resposta de Jesus ela é diferente, porque estabelece com João uma continuidade na missão. Deus está com você, Deus está operando. E aqui uma palavra muito pessoal, sabe, irmãos? Os discípulos de João não só ouviram falar, eles tiveram a oportunidade de ver os feitos do Cristo, porque lá no texto, no versículo 13, está escrito: as coisas que ouvis e vedes. E tem uma coisa: Jesus estabelece para João aquilo que você não pode abrir mão. Sabe o que é?
A Escritura me diz que Jesus apresenta a alegria como uma forma de resistência. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Não perca a alegria da sua chamada e da sua vocação. Vou dizer uma coisa, teve momentos que eu já vivi, que eu só não deixei igreja, só não joguei para cima o ministério pastoral, pela convicção de que eu tenho um chamado de Deus na minha vida. Não vai ser seu salário, não serão os aplausos, nem os discursos elogiosos, não. Alguma coisa precisa ser estabelecida como um vínculo, e só há uma. Você está onde está, porque Deus um dia me chamou. O texto de Isaías 40 soou no seu coração. Quando me perguntam quem você é, você já sabe a resposta. Eu sou a voz do que clama no deserto. Mas eu insisto com essa tese por uma razão simples. Eu creio que há um grande perigo por trás de uma teologia, discurso sobre Deus, convicções acerca de Deus, e de uma antropologia, um discurso acerca do homem, uma visão que eu tenho de mim mesmo, quando ela é situacional. As circunstâncias não definem nem quem é Deus, nem quem você é. Eu vou ser claro, mas tentarei ser um pouco mais claro. Você pode estar passando por um momento terrível, muito difícil, muito ruim, mas Deus continua sendo bom. Você pode estar passando por um processo de confusão, de falta de discernimento, mas Deus ainda é a fonte de sabedoria. Você pode até ter fracassado, mas isso não significa que você é um fracasso. Aleluia. E eu entendo que esse discurso que associa Jesus, associa a presença de Deus na minha vida, no meu ministério, em função do sucesso ou da derrota, da crise tem que ser para baixo, né? Da crise e da vitória, sabe? Isso faz parte, gente. Um dia desse eu dizia aí na igreja, gente, eu já fiz muitos eletrocardiogramas, e é impressionante porque o eletrocardiograma ele é todo assim. Mas ninguém aqui gostaria de pegar uma máquina fazendo isso, né? Se tiver assim, meu irmão, tá bom. Esses altos e baixos fazem parte da minha vida e da sua vida. Eu tenho uma coisa que eu já descobri: eu não nasci para andar em montanha-russa. Detesto isso. Não sei como alguém paga para andar naquele negócio. Meu Deus do céu. E eu descobri, na única vez que tentei andar, que eu tenho um fôlego maior do que eu imagino. Porque eu comecei a gritar no começo, eu só fui parar no fim. E um monte de criança, gente, naquele trenzinho, naquele negócio, e levantava a mão e ria. Eu, para de rir, pelo amor de Deus. Isso aqui é uma catástrofe, o que é que há de engraçado nisso? Essa coisa de oscilação, para cima e para baixo, para cima e para baixo, não é fácil. Não é fácil. Eu sei que você gostaria de viver na terra de Gósen, mas quem é que gostaria de viver na terra de Gósen? Lembra da terra de Gósen? A terra onde o povo de Israel morou no Egito? Acontecia as desgraças em todo canto, mesmo na terra de Gósen. A terra de... Eu não sei onde essa terra está hoje, sabe, irmão? Mas uma coisa eu aprendi: não há melhor lugar para se estar do que no lugar em que Deus quer que você esteja. Independente do que esteja acontecendo, desfaça suas malas. Vou explicar porque estou dizendo isso. Algum tempo atrás eu fui fazer visitas a alguns campos missionários. Eu encontrei um missionário que já estava ali há anos, mas o relógio dele, há anos não, na verdade não é não, pouco tempo, preciso corrigir a minha fala. Mas eu descobri que o relógio dele ainda estava com o horário do Brasil. E eu achei aquilo estranho. Passado algum tempo eu descobri que ele tinha voltado para o país. Eu tenho uma impressão ainda hoje que foi porque ele não trocou o fuso horário do relógio. Estão entendendo o que eu quero dizer? Alguns de nós, às vezes, entram no ministério já orando, pedindo a Deus que revele um outro lugar para a gente ir. Por que você está fazendo isso? Ame este povo, porque foi por este povo que Jesus foi crucificado. Jesus deu a vida por aquela gente. Aquela cidade parece pequena, parece não ter estrutura para os seus filhos, mas eu me lembro do Krieger, quando ele contava, dizendo quando ele foi lá para o interior deste Brasil para falar aos índios, ele disse: olha, disseram que era louco, que ia acabar com a vida dos meus filhos, e agora todos são formados, e muito bem formados, e foram lá no meio lá do mato. Deus supre. Por isso eu insisto, não use as circunstâncias. Um período de vitória e de sucesso, ou você olha para o pastorado vizinho e vê, aquele camarada bem sucedido. A gente precisa acabar com o uso de critérios empresariais para avaliar o ministério de quem quer que seja. Não funciona assim. Vou dar uma sugestão, por favor, procure
Pense, por favor, por um instante. Aliás, pense é uma expressão muito alagoana. Eu cheguei lá e descobri. As pessoas quando querem dizer, pense. Aí você fica esperando que ele diga alguma coisa depois e não diz nada. É só isso. Pense, mas pense. É isso. Pense, por favor. Qual foi o profeta mais bem sucedido de toda a história bíblica? Eu acredito que foi Jonas. Porque a conversão foi de uma cidade inteira, gente. Imagina que avivamento. Todo pelo ministério de um homem. Que coisa maravilhosa. Quem foi um dos profetas de Deus que mais teve dificuldades com resultados? Foi perseguido? Consegue lembrar de alguém? Eu lembro. Jeremias. Sofreu bastante, meu Deus. Como aquele camarada sofreu? Quero só fazer uma pergunta. Qual é o profeta que você quer ser? Quem é que inspira a sua vida? Se a gente fosse orientar por resultados, eu não sofro de numerofobia e nem também sofro de numerolatria. Mas eu quero dizer que os números não provam o valor do seu ministério. Já andei por muitos campos missionários e é injusto, por exemplo, analisar os resultados de um obreiro que está trabalhando lá no Canadá ou em alguns países europeus com aquilo que Deus está fazendo, por exemplo, em Cuba, onde o crescimento tem sido assombroso, ou na China, que disseram, se passar mais 2 semanas aqui, você vai ver já a terceira geração de convertidos pelo Evangelho. É injusto, irmãos. Só você sabe que você tem passado para batizar somente aquele casal depois de 1 ano naquela cidade. E eu não tenho direito de estabelecer juízo sobre aquilo que Deus tem operado na sua vida. Eu não tenho. Por isso, irmãos e irmãs, em situações de cárcere, escolha ouvir o que Jesus diz a seu respeito. Escolha ouvir a palavra que Deus disse a Gideão: homem valoroso. Valoroso, pensa, eu estou aqui escondido dos midianitas, está me chamando assim. Eu sei que ele vai ressuscitar, mas na ressurreição no último dia, agora acabou. Acredite nisso. Acredite nisso. Aliás, quando Jesus fala sobre João, meu Deus, eu me delicio com aquelas expressões usadas pelo Senhor. Veja o versículo 7. E partindo eles, Jesus então começou a dizer às turmas, aquela multidão que estava com ele. E olha que ele só disse isso depois que os discípulos de João saíram daquele lugar. Confesso que até hoje não sei porquê. Mas quando ele vai falar de João, ele diz assim: que fosse ver no deserto. E aqui ele usa uma imagem, uma cana agitada pelo vento. Eu ainda não fui a Palestina, não fui ainda a Israel. Eu sei que muitos de vocês aqui, eu acho que quase a totalidade já visitou aquele lugar abençoado. Eu nunca fui. Mas a imagem que Jesus está usando aqui, a imagem de um caniço, de uma cana agitada pelo vento, é certamente uma referência aos juncos que crescem ali, à margem do rio Jordão, e que com a ação do vento, eles acabam se curvando. Eu não encontrei nenhuma imagem, nenhum vídeo que pudesse retratar isso. A coisa mais próxima foi um campo de trigo, sendo mexido pelos ventos. Isso me levou lá para Marrocos, eu vi isso, e eu estava lá com o pastor de Michak naquele momento. Relembrei, inclusive, do texto do Pequeno Príncipe, quando eles conversam sobre a arte do cativar. Lembram-se disso? Eles vão se despedir, a raposa começa a chorar, ela diz: não chora, está vendo por que eu não queria? Ela diz: não se preocupe não, eu sou uma raposa, a raposa não come trigo, e o trigo tem a cor dos seus cabelos. Todas as vezes que o vento soprar sobre o campo do trigo, eu vou me lembrar de você. Isso é lindo. Mas foi a única coisa que eu encontrei. E querem saber, quando eu vejo Jesus descrevendo João Batista como um caniço agitado pelo vento, é possível estabelecer, mais uma vez, um paralelo entre João e os essênios, através do uso de uma expressão, que é a expressão Anvei Fuá. Anvei Fuá. Por quê? Na comunidade curana, um dos livros daquela comunidade, chamado Regra da Guerra, existe um hino. E nesse hino, o hino celebra a vitória dos filhos da luz sobre os filhos das trevas. E há uma referência clara de que Deus iria dar a vitória aos humildes de espírito, que na verdade, em hebraico, lá no texto, é Anvei Ruá. Mas você aprendeu que tanto a palavra espírito na língua grega, quanto a palavra espírito na língua hebraica, é sinônimo de quê? De vento. Então, Anvei Ruá são os curvados pelo espírito, ou são os curvados pelo vento. E se Jesus, nas suas bem-aventuranças,
usou ou falou em hebraico, ele certamente usou a expressão Amei Ruá. Amei Ruá. E isso é tão belo, sabe? Porque quando Jesus diz isso, provavelmente ele está dizendo e referindo-se a João na sua simplicidade, na sua humildade, como um caniço agitado pelo vento. Na comunidade de Curã havia uma palavra profética que na era messiânica haviam dois. Um primeiro que prepararia o caminho do segundo. E esse primeiro seria de uma família sacerdotal. Um Amei Ruá, um humilde de espírito. E notem que assim que o texto evolui, e eu vou explicar isso, tentar explicar, de trás para frente, porque Jesus põe neste capítulo em destaque a humildade de João em contraste, tanto contra os reis quanto os mestres da lei. Lemos no versículo 25, lá de baixo, dizia: graças te dou ao Pai, Senhor do céu, que ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Uma outra observação: sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? E aí ele diz: não foi isso, porque os que se trajam ricamente estão lá nos palácios. E aí o texto prossegue, palavras de Jesus. Mas então, que fostes ver um profeta? Eu me emociono sempre que vejo isso, quando Jesus olha para aquela gente e diz: olha, mais do que um profeta, ele chama João Batista de meu anjo. Você já imaginou Deus olhando para mim, para você, dizendo: você é o meu anjo? Anjo é mensageiro, você sabe disso. No livro de Apocalipse fala-se muito do anjo das igrejas. Isso já é uma honra. Agora imagina Jesus falar de mim, de você, como o meu anjo. Eu não sei o que as pessoas têm dito sobre a sua vida. Talvez até tenham chamado de anjo, mas anjo caído. Aliás, no primeiro ano, quando o pastor chega na igreja, ele escreveu do angelical. Ele é um enviado de Deus, ele é uma bênção. Dizem que no segundo ano ele já é somente um mortal. E depois daí, eu vou continuar nesse processo. Porque é deprimente. Mas eu quero que você entenda, não são as circunstâncias que determinam nem quem é Deus na sua vida, nem quem você é no ministério. E eu queria que você ouvisse a voz do Senhor, quando Ele fala aquelas turmas dizendo: é o meu anjo. Eu tenho mais de 30 anos de pastorado, eu queria dizer uma coisa a vocês: é impossível agradar todas as pessoas, especialmente se for crente. Não dá, é complicado. Aliás, o Rick Warren diz assim, que ele não sabe o caminho do sucesso, mas sabe o caminho do fracasso. É querer agradar todo mundo, é querer ser agradável a todas as pessoas e perder a sua própria identidade nesse processo. Eu vou mostrar, porque nesse texto, e passo aqui referência, nesse mesmo capítulo 11, Jesus fala sobre isso. Ele diz assim: olha, veio João, e João nem comia nem bebia, e diziam: tem demônio. Nem come, nem bebe, fica comendo esse negócio de gafanhoto com mel. Pode pensar numa coisa, o nosso médico aqui deveria ter passado o cardápio. Está comendo só gafanhoto, o camarada é ecologicamente correto. Ele não, olha para aí, coisa linda, mas tem demônio. Só pode ser coisa do demônio. O negócio está comendo gafanhoto com mel, isso é coisa demoníaca. Aí o texto prossegue, vejam só. Aí veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão, beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Tem como agradar? Se não come, se não bebe, é do demônio. Se come, se bebe, é um beberrão, é um comilão. Não tem, olha, se você se vestir de forma simples, vão dizer que você não representa a igreja, é um absurdo. Veja, se você cuida de sua aparência, vão dizer que você é vaidoso. Se você estuda demais na hora de preparar um sermão, vão dizer que você é muito complicado de se entender. Se você procura ser simples, vão dizer que você nem estudou para dizer aquelas coisas. Se você visita, vão dizer, só vai na casa das pessoas para comer bolo. E só chega aqui para ele. Se você não visita, vão dizer, olha, vive fora da igreja, só dentro do gabinete, sabe Deus o que ele fica fazendo? Deve ficar jogando. Deve ficar jogando o tempo todo dentro de casa, videogame, alguma coisa dessa natureza. Não tem como agradar, gente. Não tem. E vou mais adiante, sabe? Lidar com gente não é uma tarefa fácil. Não é. Há um poeta citado por Champlin que diz um trecho de uma poesia que diz assim: viver no céu com os santos, isso será uma glória.
Mas viver na terra como santos, isso já é uma outra história. Não é fácil. E vou dizer, se você tem pedido a Deus crescimento espiritual, se você tem pedido a Deus paciência, se você tem pedido a Deus, Senhor, me ajuda, me ensina a amar a minha igreja, Deus vai colocar ao seu lado aquele diácono muito, muito difícil de ser amado, aquela liderança muito difícil de ser amada, você pediu. E tudo quanto Deus nos dá, vem pelo Antônio. É mais ou menos assim. É pelo Antônio que Deus vai nos dando. Pelo Antônio, pelo contrário. Para que eu possa aprender com tudo isso. Mas deixe-me dizer uma outra coisa. Jesus, no seu discurso, veja o que ele vai falar dos fenícios. Ele diz, olha, se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido. Comparar um judeu com um gentio, dizendo, se eu tivesse feito isso lá na terra dos gentios, eles já tinham se convertido e vocês não, permanecem endurecidos, com o coração endurecido. Aí Jesus depois ainda vai mais longe, gente. Observe o que foi que ele disse. Se em Sodoma não, se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Gente, as palavras de Jesus são muito duras, mas refletem a realidade. Mas eu tenho uma boa palavra para ajudar na noite de hoje. Não esqueça isso. Deus não é injusto. Aleluia. Deus não é injusto. O versículo 22 vai dizer assim: por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Uma das cenas que para mim são mais consoladoras é a cena daquela mulher que entra na casa de Simão, que o texto diz Simão, o leproso, e ela entra, quebra o vaso, enxuga os pés de Jesus. É linda aquela cena, né? Uma mulher soltar os cabelos, ela só faria isso com o seu amado, num local íntimo, de intimidade sexual com o seu marido, mas ela faz isso publicamente, e ela coloca aquilo que na cultura judaica do primeiro século havia de mais nobre na mulher, que eram os seus cabelos, naquilo que na mesma cultura era visto como a coisa mais abominável, que eram os pés de Jesus. Aquilo que eu tenho de mais honroso, eu coloco aos pés do meu. Isso é tão lindo. E ela ali fazendo tudo, e as pessoas comentando à sua volta, murmurando, lembra-se? Julgando aquela mulher, sendo caridosos para com os de fora. Podemos fazer isso para os pobres deste mundo, e impiedosos para os de dentro. A mulher estava ali, e eles não conseguiam enxergar. Aí de repente ela entra em cena e sai de cena silenciosa. Quem é que fala por aquela mulher? Quem é que responde por aquela mulher? Quem é, irmãos? Jesus. Sabe quem é que vai dar a resposta? Não é você, é o Senhor. Não tire os olhos daquilo que o Senhor colocou no seu coração. Não perca a sua paixão pelo ministério, por aqueles que estão ali, não a serviço de Deus, por aqueles que estão sendo usados não pelo Espírito Santo de Deus. Não conceda autoridade a essa gente sobre a sua vida, nem sobre o seu sono, nem sobre o seu equilíbrio emocional, nem sobre sua paz interior, nem mesmo em relação com a sua família. E mulheres que estão aqui casadas com seus pastores, esposos, cuida bem deste homem. Seja um oásis, seja um espaço onde ele encontre afetividade. Eu me recordo da expressão de um pastor escocês que viveu um momento muito tenso, extremamente perseguido, e aí um amigo olhou para ele e disse: rapaz, eu não entendo como é que está tudo desmoronando à sua volta, você está sendo perseguido por todos os lados, você não encontra paz, como é que você consegue continuar assim? Ele disse: mas eu tenho paz dentro da minha casa, eu tenho paz na minha família. A gente tem que fazer de nossas casas esse lugar, sabe, de encontro, de conforto. Eu me recordo que, e aqui deixa eu falar uma coisa com os bebidas. Gente, eu tive muita dificuldade em separar a igreja de família no início da minha caminhada de fé. Até que um dia eu e a Cláudia estávamos na cama e começamos a conversar. Aí conversa de igreja, gente. A gente começou a falar de um, começou a falar de outro, até que eu disse: para que a cama vai cair, vai quebrar. Ela olhou para mim: o que foi que houve? Eu disse: tem muita gente nessa cama com a gente. Cabe não, esse povo todo. Começamos a sorrir e fizemos um acordo. Havia um semáforo antes da gente entrar na paralela à nossa casa, e eu disse: olha, vamos fazer o seguinte: todas as vezes que a gente passar desse semáforo, a gente não fala mais de igreja.
A gente só vai falar da gente, dos nossos filhos. E se eu me esquecer, você recorda. E se você se esquecer, eu vou lembrar. Tudo bem, tudo bem. Demorou um tempo para a gente acreditar nisso, conseguir fazer isso. Mas se você não criar essa privacidade, se você não separar, vou dizer uma coisa, você vai se tornar um pastor insuportável como marido. Você vai ser um cara chato. Porque a sua esposa vai ver você falando o tempo todo de igreja. Seus filhos vão falar para você todo tempo preocupado com a igreja. E vão achar que você está se preocupando um pouco com eles, um pouco com ela. Nem sei porque eu estou dizendo essas coisas, mas Deus sabe. E aí o texto ainda prossegue, nos diz, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Bom, eu sempre fiz nesses dias aqui um paralelo com novamente com o texto de Timóteo. Mas eu vou usar aquele texto de Timóteo amanhã na conversa que terei com os missionários. Eu resolvi fazer diferente. Eu resolvi colocar com vocês uma espécie de compromisso e um desejo para o seu ministério. Eu tenho usado esse texto como motivação para a minha vida pessoal. Das igrejas do Novo Testamento mais difíceis, certamente para um pastor, eu escolheria entre essas igrejas a igreja de Corinto. Não foi fácil para a vida do apóstolo Paulo naquela comunidade. Não foi fácil. Mas mesmo falando aquela gente, e eu gosto dessa tradução porque ela não termina em forma interrogativa, ele vai dizer assim: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Você consegue dizer isso para a sua comunidade? Você consegue dizer isso para o ministério? Você consegue dizer isso? Eu vou dizer uma coisa: de todas as manifestações preciosas na vida de João Batista, ele não estava vivo para ouvir, mas os evangelhos registram. O tempo se passa, ele é morto, Jesus dá início ao seu ministério. Aí chega um momento em que Jesus resolve fazer uma pergunta aos seus discípulos. Recordam-se? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Você se lembra da resposta? E eles disseram: uns, João Batista. Você já imaginou o que é que o texto está dizendo? Que confundiram Jesus com João. Que a vida de João foi tão impactante que imaginaram que Jesus era João. Você quer uma palavra honrosa mais preciosa do que essa? De achar em você parecido com Jesus? É por isso que eu queria sugerir que nós tivéssemos esse momento de contrição. Eu não sei qual é a fase que você está vivendo. Não sei se você está vivendo uma fase de sucesso, de estabilidade. Não sei se você está vivendo uma fase de crise, de interrogações, de dúvidas. Não sei se você veio a este lugar esperando até que Deus lhe desse alguma resposta. Mas a minha meta e a sua meta precisa ser Jesus. Ser igual a Ele. Há uma canção que para mim ela é apaixonante. Eu vou colocá-la aqui. Deixa só que eu vou passar uma música aqui, tá? Eu aprendi a gostar dessa música e eu acabei associando algumas palavras que eu queria que você ouvisse a canção. E ao mesmo tempo pensasse nas palavras que vão ser colocadas. Tá bem? Você conhece certamente a música. A gente vai precisar só do som da liberação do som, tá? Acho que já tem som. Tá aí. Quero ser igual a Jesus. Imperturbabilidade. Caminhar seguro na luz. Capacidade de ensinar que Jesus manifestou. Conhecer o Pai e fazer sua vontade. Tudo aquilo que Jesus aqui fez, também quero eu fazer. Quero ser igual a Jesus, caminhar seguro
como Ele mostrou, e também curar, como Ele curou. Quero ser exemplo de vida, como Ele foi pra mim. Quero ser como Jesus. Quero ser como Jesus. Quero ser como Jesus. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Ao longo desse tempo, talvez Deus tenha falado ao seu coração. Talvez Deus tenha apontado em alguma direção. Você está tomando algumas decisões, e foram decisões muito silenciosas entre você e Deus. Eu não gostaria que você saísse daqui sem celebrar uma aliança com o Senhor para um novo tempo no seu ministério. E eu queria estar orando por você, orando com você. Se porventura alguns de vocês, ao longo desse tempo, ao longo do congresso, têm passado por esse processo, e você percebe que é realmente uma ação que você está sendo veiculado, está sendo curvado pelo Espírito Santo de Deus. O vento do Espírito está soprando sobre a sua vida, e você está enxergando talvez alguma coisa que não estava conseguindo perceber, e tem tomado algumas decisões para o seu ministério. Estou entendendo o que eu estou falando? Eu queria lhe perguntar se isso tem acontecido com você. Eu queria lhe fazer um desafio. Fica de pé, dizendo: Senhor, eu saio deste lugar com um compromisso contigo. Um compromisso de uma retomada de propósito. Mas não faz isso porque alguém está sugerindo. Nem imagina fazer isso. Só se de fato o Espírito Santo de Deus estiver falando no seu coração. Tá bem, você ficou de pé. Então deixa eu lhe fazer um outro desafio. Diga a Deus o que você pretende mudar. Afirme isso com seus lábios diante do Senhor. O que vai ser diferente? Deus, estás ouvindo as nossas orações nesse momento. E nós queremos ser iguais a teu Filho. Nós queremos ter como referência em nossa caminhada, em nosso ministério. E o que eu quero te pedir, Senhor, é que lá do alto dos céus, tu venhas ao nosso encontro neste momento. E aquilo que estamos sussurrando, Senhor, as decisões que estão sendo tomadas, de dificuldades que precisam ser vencidas, de pecados que precisam ser abandonados, de reconciliação, de maior cuidado para com os filhos, de maior intimidade com a esposa, com o marido, de priorização daquilo que de fato é o mais importante. Eu não sei o que os teus servos e servas estão a te dizer, mas eu quero te pedir, Senhor, que no poder que há no sangue de Jesus Cristo e pelo poder da ação do teu Espírito, não seja este momento apenas um momento de celebração e adoração, mas seja um momento de renovação diante de ti. Nós estabelecemos uma aliança com o Senhor neste momento e te pedimos, Senhor, que o nosso compromisso, nosso único compromisso de ministério, seja parecer com Jesus. Ajuda-nos nisso, Senhor. É o que eu te peço, no nome dele, no nome do Cristo, no nome que está sobre todo o nome. Amém. Amém. Glória a Deus.